Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Todos acharam? Vamos colocar em pé reverência à palavra de Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Querido Deus, amado Pai que está no céu, graças te damos, ó Deus, por mais este momento, que estamos aqui na tua casa, para louvar e bem dizer, exaltar o teu nome. A ti seja dado toda a honra, glória, louvor e toda adoração. Fala conosco, ó Pai, de uma forma excelente, ó Pai. Ó Deus, e neutralize, no raio de 10 quilômetros, toda ação satânica contra esta igreja, contra as famílias aqui representadas, pois estamos orando, Senhor, no teu nome, em nome de Jesus, a glória ao teu nome. Amém. Podeis assentar. A nossa gratidão, primeiramente, a Deus, por tudo aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. E Ele prometeu, né, grandes realizações nessa igreja, e eu creio. E Ele vai continuar fazendo. E Ele vai continuar realizando. Deus tem um propósito grande, infinito, no coração de cada pessoa. E se nós perguntássemos aqui, quantas pessoas gostariam de ir para o céu? Eu creio que todos estariam levantando a sua mão. Eu creio. Mas eu quero dizer também que a nossa vida é uma vida de escolha. É uma vida de escolha. E se existe Deus, existe o diabo também. Se existe o céu, existe o inferno também. E a palavra do Senhor nos ensina verdadeiramente, e sabemos que o Senhor é nosso único caminho. Mas tem dois caminhos religiosos. Está lá em Mateus 7, 13, 14. A larga, que leva muitas pessoas para a condenação, e a estreita para o céu. Essa é uma questão de escolha. E isso é imperativo nós frisarmos bem dentro do povo de Deus. Porque dentro da própria igreja tem aquelas pessoas que realmente querem caminhar de uma forma nada a ver, não tem problema. Existe isso. Mas para aquelas pessoas que querem dizer, estarei me santificando, estarei realmente me preparando para ir para o céu. Isso é muito oportuno. Quantas pessoas perdendo a sua salvação em função da religiosidade? Em função da religiosidade. Ah, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou budista, sou macumbeiro, sou espírita. Mas eu quero que os irmãos atentem verdadeiramente para a questão da religiosidade. O próprio apóstolo Paulo, antes Saulo, ele era uma pessoa que vivia perseguindo o povo de Deus. Mas o Senhor Jesus disse, eu vou ter que catar esse camarada aí. Ele que está perseguindo, ele vai virar realmente um perseguidor. Perseguidor não, ele vai ser agora, ele vai ver o que é ser perseguido. Lá em Atos capítulo 9, todo mundo já sabe o que aconteceu. Quando ele estava a caminho de Damasco, uma grande luz veio e disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Isso foi ouvido pelos teus companheiros também. E aquela luz fez com que ele cegasse ele. Mas Jesus falou assim, agora
você vai ver o que é bom ser perseguido. Ele disse, vai até a casa de Ananias. Ele foi à casa de Ananias. Ananias, a princípio, ele ficou um pouco temeroso. Mas ele orou. E caiu as escamas. E o Senhor Jesus, ele foi ensinado, não pelos homens, mas pelo próprio Senhor. Lá em Gálatas 1:12, ele fala assim, não aprendi de homem nenhum, mas foi com relação à revelação de Deus sobre a minha vida. E eu digo uma coisa, irmãos, no momento que ele descortinou seus olhos, eu falo aqui, pensamento, ele escreveu o livro de Romanos. No livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que vocês possam perceber e entender qual perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que Deus quer. Muitas vezes tem que cair as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos entender e perceber que há um caminho excelente. E esse caminho excelente é o caminho do Senhor. Somente Ele é o caminho. Somente Ele é o Senhor. Mas vem uma pergunta aí. Vocês sabem o seu dia de amanhã? Alguém sabe o dia do daqui a pouco teu? Por isso que Tiago, ele foi bem claro e bem enfático, dizendo e fazendo essa pergunta, você sabe, lá em Tiago 4,14, você sabe o teu dia de amanhã? O amanhã é como uma neblina que logo surge e desaparece. A nossa vida também. Algum tempo atrás, eu posso até dizer algum tempo atrás, mas eu falo que eu queria logo que chegasse aos 18 anos para tirar a carteira. E eu queria voltar atrás. Eu queria voltar atrás. É a realidade, irmão. O tempo está tão ligeiro que as pessoas parecem que não estão percebendo. O tempo está correndo. É por isso que quando as pessoas ficam disputando qual religião que vai salvar, se é essa ou aquela outra, eu falo que religião não salva ninguém. O único que salva é o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, artigo de infinito, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Não existe outro, não existe Buda, Allan Kardec, Maomé. Não existe. O único que pode direcionar a nossa vida para um caminho verdadeiro, esse caminho verdadeiro é Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 43:11, eu sou o Senhor e fora de mim não existe outro Salvador. Não existe outro, irmãos. Não existe outro. É por isso que muitas vezes a gente fica questionando assim, eu vou pedir para Maria, para Felipe, uma intercessora diante de Deus. Saiba que a palavra do Senhor diz que em 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e único só intercessor, Jesus Cristo. Entre Deus e homem, não existe mais ninguém, irmãos, não existe mais ninguém. Ele é o mediador da nossa vida, da humanidade, não tem outro. Então não adianta buscar deuses para ficar intercedendo pelas nossas vidas, não existe outro. É por isso que quando o Senhor Jesus, ele foi assunto ao céu, os discípulos ficaram temerosos. E a palavra do Senhor diz lá em João 14, não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muita morada. Se assim não for, eu teria dito, eu vou preparar um lugar para você, porque quando eu for, preparar um lugar, eu voltarei
e receberei para mim mesmo, para que onde eu vá, estejais vós também. Irmãos, o que Jesus queria dizer? Que Ele foi preparar um lugar. Eu pergunto, a casa já está preparada, irmão? A casa já está preparada, irmão? Ele não está preparando, irmão, já está preparada. Nós só estamos aguardando o soar das trombetas afinadas dos querubins e serafim, e a igreja ir de encontro com o Senhor. Eu creio que os instrumentos já estão todo polidos, e os anjos estão dizendo, é agora, é agora. Sabe de uma coisa, irmãos? As pessoas acham que nunca vai acontecer nada com a gente. Essa que é a verdade, essa que é a realidade. Nunca vai acontecer nada. Eu falo, minha neta lá no Japão, com terremoto, tsunami. Eu falo assim, olha, nunca tinha observado esses detalhes. Mas é uma realidade. Rio Grande do Sul. As pessoas nunca iriam imaginar o que estaria para acontecer, mas aconteceu. A pergunta é para você, por que o céu é melhor para você? O céu é melhor para você, irmão? Ou você quer ir para o inferno? Quantas pessoas querem ir para o céu aqui? Só vai até assim, ó. Quantas pessoas querem ir para o céu de verdade? Faz bem alto assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que o céu é melhor, irmãos? Porque o céu é um lugar de glória, um estado de felicidade eterna. O céu é onde está o trono do nosso grande Altíssimo. Aleluia. Um lugar de habitação daquelas pessoas remidas que foram transformadas verdadeiramente. O céu é a nossa pátria permanente, o nosso lar eterno, a nossa fonte inesgotável, excelso, de excelso prazer. O céu é a casa do Pai. E se é a casa do Pai, o que nós somos, irmãos? Nós somos filhos. E se nós estamos aqui nessa terra, porque nós somos peregrinos. Lá é o paraíso de Deus, irmãos. O lugar para as pessoas preparadas. Ah não, eu já desci a água do batismo, agora está show de bola. Negativo. Nós temos que estar nos preparando. Quantas pessoas hoje acham que tempo de igreja é sinônimo de maturidade cristã? É uma grande mentira. Tempo de igreja não é sinônimo de maturidade cristã. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 5, 12, 13, 14. Vós que já devia ser mestre, ainda precisa de leite, precisa ainda ser tratado. E é bem assim que acontece no nosso meio. Eu falo que as glórias do céu transcendem as mais esplêndidas glórias da terra. As riquezas do céu, irmãos, são infinitamente mais valiosas do que os tesouros dos céus. Sabe por quê? Porque você vai estar caminhando na rua de ouro. Alguém já caminhou na rua de ouro? Tem pessoas que não têm nenhuma grama de ouro, mas lá a rua é de ouro. Eu falo assim que muitas vezes, no Japão é até diferente a gente caminhar na rua. Se você planta uma árvore frutífera aqui no Brasil, no dia seguinte não tem mais, sumiu. E se deixar crescer, a fruta ainda está verde, estão arrancando. Você sabia disso? No Japão não, aquelas frutas lindas, maravilhosas, aos olhos humanos, fica lá, pendurado na nossa frente, a gente tem que passar, falando assim, tchau, não pode apanhar, não pode apanhar. Sabe por quê? Tudo questão de tradição. E nós também temos que ter, como povo de Deus, essa tradição.
aprender não furtar nada, aprender a ser honesto, aprender a ter compromisso. E quando nós aprendemos isso, as coisas vão começar a melhorar na nossa vida. E em primeiro lugar, irmãos, o céu é melhor, porque lá não haverá mais dor, conforme foi lido lá em Apocalipse 21:4. A dor, irmão, aqui nessa terra tem castigado muitos homens. Viver neste mundo, irmãos, é pisar num lagar de profundo sofrimento. Se bem que o Senhor Jesus, Ele nunca enganou ninguém. Jesus nunca enganou ninguém. Ah, você pode me aceitar que você não vai ter mais problema. É uma mentira, irmãos. Mas tem uma grande diferença: aqueles que possuem e aqueles que não possuem. Lá fora não tem ninguém que vai solucionar o teu problema, mas aqui tem. É Ele, o Senhor Jesus. É por isso que a palavra do Senhor diz lá em João 16:33: essas coisas vos escrevo para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo e você está com Ele, você vence também. Você crê nisso? Você é vencedor. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 15:57: mas graças a Deus que é Ele que nos dá a vitória. Jesus nos dá a vitória. Jesus faz com que nós possamos ser mais do que vitoriosos. Quando nós nascemos chorando. Cruzamos os vales da vida com o rosto molhado de lágrimas. E muitas vezes quando partimos dessa vida com os olhos marejados de lágrimas. Mas uma coisa é certa: lá o choro vai parar. Lá o choro vai cessar. Lá a dor não vai fazer mais parte da tua vida. Sabe de uma coisa, meus irmãos? O céu é um lugar de alívio perene, de alegria inefável, de glória eterna. Não tem outro. Não tem outro. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória sem comparação. Aleluias por isso. Os sofrimentos do tempo presente não são aquilo que possamos comparar com a glória que Deus tem reservado para as nossas vidas. No céu, irmão, não vai existir lembranças amargas nem memórias tristes. Lá no céu não haverá disputas e nem seremos picados pelo veneno dos ciúmes, da inveja e tampouco do orgulho. Lá no céu nós não teremos despedidas e nem seremos apartados daqueles que amamos. Ah, nós vamos encontrar, eu creio, irmão. Só que lá só tem um pensamento de amor. Nós seremos transformados. Em segundo lugar, o céu é melhor porque estaremos livres da presença do pecado. E uma das coisas que nós temos que aprender, vocês que batizaram e vocês que estão fazendo o discipulado, a palavra do Senhor diz lá em 1 João 5,18: aquele que é nascido de Deus e não peca, o maligno não lhe toca. Sabia disso? Mas para que você não seja tocado pelo maligno, você tem que sepultar o seu pecado. E quantas pessoas ainda vivem esbarrando nesse sentimento de pecado? Enterre isso. Mas eu digo uma coisa para você. Conforme diz lá em 1 Pedro 5,8, sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda de redor, rugindo como leão, quer entregar. Tenha sobriedade, irmãos. Fique atento, fique alerta. Não dá brecha não, irmãos. Porque se nós dermos brecha, o inimigo está pronto. Está pronto, irmão, para te pegar. Para te pegar.
céu é melhor, porque nós vamos estar livres disso, do pecado. Lá em Apocalipse 21, 27, diz assim: nele nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Já pensou? O povo de Deus, ele tem uma falsa concepção de dizer assim: não, beleza, tudo pode. O véu do templo rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos livre acesso ao templo, entre aspas, porque a palavra do Senhor diz, Salmo 24, 3, se não me engano, diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de ir no santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos. Irmãos, se você não for puro e não tem mão santa, a cortina continua fechada para você, não continua aberto, não. Então não viva essa falsa ilusão. Hoje nós temos livre acesso, entre aspas, porque não é de qualquer jeito, de qualquer maneira que nós vamos para o céu, não. Porque lá no céu não vai entrar nada impuro. Nosso espírito será aperfeiçoado antes de entrar na glória. De que forma nós nos aperfeiçoando? Lendo a palavra, fortalecendo na palavra de Deus. E na ressurreição, nós vamos receber um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos libertos da condenação do pecado, quando nós fomos justificados. Estamos sendo libertos do poder do pecado, através da santificação. Mas seremos completamente libertos da presença do pecado na glorificação. Aleluia, gente. Nós temos que entender isso. Se nós não formos justificados, se nós não passarmos pela cruz de Cristo, nós vamos ficar batendo de frente com os nossos erros. Mas nós temos que ser justificados. Eu falo que o pecado tem sido uma desgraça das nações, e tem lançado tantas vidas na escuridão, mais repugnante, mas isso será totalmente banido das nossas vidas, amém, irmãos? Fala assim, fala para o teu irmão, o pecado vai ser banido das nossas vidas. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? No céu o pecado não vai entrar, não. É por isso, irmão, que teremos uma comunhão perfeita, completa e eterna com aquele que nos amou e nos deu a vida. E em terceiro lugar, o céu é melhor, porque lá a morte não vai entrar. A morte é a maior causadora de sofrimento aqui na terra. Ele arranca dos nossos braços aquelas pessoas que amamos. Mas graças a Deus, Jesus Cristo arrancou também o aguilhão da morte. Fala o Senhor diz lá em 1 Coríntios 15, 54, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Não podemos ficar batendo, dando murro na ponta de faca. Jesus Cristo triunfou por causa da tua vida, por causa da minha vida, por causa da nossa vida. Aleluias. Ele abriu um caminho da imortalidade para nós. Mas ainda hoje a morte arranca lágrimas dos nossos olhos e fere nosso coração de profunda dor. Mas eu quero dizer para você que a morte em breve vai ser lançada também no lago do fogo, conforme diz a palavra.
Olha lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. A morte e o inferno. E a morte então irá sair completamente da cena, irmãos. Então nós entraremos na glória, receberemos um corpo incorruptível, imortal. Aleluia, Jesus. E aí nós vamos reinar com o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo João, ele dá o seu brado de triunfo, aquilo que nós lemos no começo de Apocalipse 21:4. E ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Você que está chorando para que teu marido se converta, para que a tua mulher se converta, para que os seus filhos se convertam, ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então fica tranquilo, você que está sofrendo, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Mas você primeiramente tem que estar também batalhando em oração. Em quarto lugar, irmãos, o céu é melhor porque lá veremos Jesus face a face. Você vai ver Jesus? Quando você chegar a ver Jesus, eu creio que você vai. Sim ou não? Qual que é a primeira coisa que você vai fazer quando você olhar Jesus? Você já pensou, irmão? Qual que vai ser a primeira coisa? Qual vai ser a tua reação? Você já pensou nisso? Qual vai ser a tua reação? Muitas vezes canta aqui, como criança, quer ser pego no colo. Eu creio que preciso emagrecer um pouco para ele pegar no colo. Mas é uma realidade, irmão. Mas graças a Deus nós temos que ter um corpo transformado. E sabe, olha o que fala Apocalipse 22:5. Então já não haverá noite, nem precisa eles de luz de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele, e reinarão pelo século do século, irmão. Já pensou? Meus irmãos, Jesus é o conteúdo mais excelente de todas as delícias do céu. Tudo vai convergir nele, tudo vai convergir. Jesus é o centro do universo. Eu quero que vocês saibam de uma coisa, meus irmãos. Que a nossa história está caminhando para um fim glorioso. Você crê nisso? Se você realmente perceber que tudo aquilo que está acontecendo na natureza é prenúncio que Jesus está bem por aí, está te avisando. Hoje o nosso irmão Nelson falou assim, será que tem alguma coisa a ver com a natureza? Porque esse ano eu não consegui pescar nada lá na usina. Isso aí só Deus sabe, né? Não é verdade? Igual o Giovanni vai pescar, falando, ó Senhor, abençoa. Que um peixe fique enroscado no meu anzol aqui também, porque está difícil. Irmãos, tudo está acontecendo. Está tudo acontecendo. A coisa, irmãos, está complicando. Eu falo que a nossa história está caminhando para um fim glorioso, para uma vitória absoluta, final, eterna com o Filho de Deus. Agora tem duas situações que eu gostaria que os irmãos realmente pegassem isso. Eu falei que a vida é uma vida de escolha. Lá em Daniel 12:2 disse que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outro para vergonha e horror eterno. O que você escolhe? O que você escolhe?
E para que você possa ressuscitar verdadeiramente com o Senhor, vocês têm que estar preparados. Porque quando nós formos para a vida eterna, nós vamos estar com Ele junto. A coisa mais gratificante que eu quero dizer para vocês, irmãos, é você ver Jesus face a face. A coisa mais gratificante. Agora, a pior coisa, que você chega no céu, conforme diz lá em Mateus 7, 21 em diante, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Senhor, profetizei em teu nome, curei em teu nome, né? Expulsei demônio em teu nome, vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você chega assim, face a face, assim, aparta de mim, eu não te conheço. Isso vai ser bravo, irmão. Isso vai ser horrível. Eu falei assim, não, isso não vai acontecer. Então não se prepare para ver. É por isso que muitas vezes eu estou dizendo assim, irmãos, vamos nos preparar na palavra de Deus. Vamos nos preparar, irmão. E quando nós olharmos para Ele, eu creio que nós vamos render aos pés dEle uma atitude de gratidão e glorificar a Ele pela sua graça, por toda a humanidade, pela toda a eternidade. Essa será a mais santa e pura de todas as bem-aventuranças celestiais. No céu, nós vamos ser uma só família, irmãos. Nós vamos ser uma família. Todos aqueles que foram levados para eles, é porque foram lavados no sangue do Cordeiro, viverão junto para sempre, em plena harmonia uns com os outros, com o próprio Deus. Vou falar uma coisa aqui para você, hein? Um vai conhecer o outro. Será? Sim. Um vai ser amado verdadeiramente. Sabe por que eu falo isso? Porque a própria palavra me ensina isso em Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que ele está dizendo? Santifique todos, todos juntos. Busque a santificação. Porque todos que vocês buscam a santificação, e você está vivendo em paz com teu irmão, você vai ver Deus. Percebe o que eu quero dizer? Então, meu irmão, ame o teu irmão. Mas eu quero dar uma triste notícia. Meu Deus. Se você não gosta de trabalhar, essa notícia vai ser triste. Sabe por quê? No céu todos nós temos que trabalhar. De que forma? Servindo a Ele. Servindo a Ele. Só que tem uma diferença. Lá não vai ter fadiga, nem cansaço. O pessoal fala, glória a Deus, né? Glória a Deus, não vai ter cansaço. Não vai ter fadiga. Irmãos, como que nós queremos ir para o céu? Quando muitas vezes nós falamos assim, irmãos, vamos estar orando, vamos estar buscando ao Senhor. As pessoas vêm, fica 15 minutos, ou quem sabe nem hora. E depois quer ver a glória do céu descendo, sabe quando? E never. Não é verdade, irmãos? É uma realidade. Se céu é melhor para você, nós devemos pensar as coisas lá do alto.
Nós temos que ajuntar os tesouros no alto e viver como os peregrinos aqui. E como cidadão dessa pátria superior. Você que está aqui nessa noite, que quer ir morar verdadeiramente no céu, deixe a sua religiosidade e aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador, irmãos. Não fica vivendo uma vida de incerteza, de incapacidade. Eu falo sempre que qual que é o maior obstáculo do ser humano? Qual que é? É o desânimo, a incerteza. A gente fala assim, a gente tem que ficar implorando, assim, quantas pessoas querem aceitar Jesus? Eu falo que Jesus, Ele é gentleman. Ele não mete o pé na porta do teu coração. Fala, você tem que me receber. Cata no colarinho assim, ó, se você não me aceitar, vai para o inferno. Deus não faz isso. Deus é aquele que te dá uma oportunidade em 1000, para que você possa realmente ter essa reflexão. E quantas pessoas hoje, que estavam vivendo uma vida de retidão, e hoje não estão vivendo mais. Mas isso é bíblico, irmão. Porque a própria palavra do Senhor diz lá em Mateus 24, 12, por aumentar a iniquidade e o amor de muitos estão se esfriando. Estão se esfriando. Aqueles que choravam, hoje não choram mais. Aqueles que derramavam lágrimas, hoje não estão com seus olhos secos. Não está nem aí. Não querem ter uma vida de compromisso. Não querem ter mais uma vida de compromisso. Quantas pessoas se perdendo no meio do caminho. Porque se você for o vencedor, pode ter certeza que a mesa do Senhor está preparada. A noiva somos nós. Jesus é o noivo. E Ele está aqui, com os braços abertos, dizendo, Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Está dizendo, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Deus está dizendo isso para você. Quantas pessoas estão protelando, dizendo amanhã, quem sabe? Eu falo sempre, o amanhã é a cidade do nunca mais. Se você nesta noite entendeu o recado, feche os olhos.